A paz do Senhor para todos. Graças a Deus por estar na presença do Senhor mais uma vez e podermos meditar na sua palavra. Palavra que nos ajuda nesta caminhada da vida. Só estamos aqui porque fomos alcançados por ela, né? E à medida que nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus, nós caminhamos muito bem. Nós estamos tratando aqui durante esse dia sobre a questão do relacionamento, né? Você sabe que o homem, ele foi criado por Deus para ser um ser social, viver em sociedade. No livro de Gênesis, o capítulo 2, aqui já está claro desde o princípio o propósito dessa vida. O capítulo 2, o versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. O homem não nasceu, não foi criado por Deus para viver isolado, né? Viver na solidão. Deus fez o homem justamente para viver em companhia, viver em sociedade. E dizendo que eu farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu estava ontem meditando nesse versículo da Bíblia e fazendo algumas indagações para Deus com respeito a este assunto. Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer. A ideia que você tem aqui é que Deus vai fazer uma companhia para Adão, dos moldes como o próprio Deus fez Adão. Se inclinou, pegou argila e fez aquele boneco de barro, soprou na sua narina, deu-lhe o fôlego de vida e tornou-se uma alma vivente. Assim foi feito o homem. Mas não foi desta forma que Deus fez o homem. E onde é que Deus foi buscar a mulher? Ele foi buscar a mulher no próprio homem. E a pergunta que eu fazia para Deus era essa: como é que o homem está só se a mulher está agregada a ele nesse momento, né? Mas Deus sabe qual é o propósito, porque naturalmente se a anatomia inicial do homem estava homem e mulher no mesmo corpo, Deus pega e aparta, porque só assim poderia haver comunicação. E foi justamente o que Deus fez, tirou do próprio homem a mulher, e ali formou aquele casal que puderam ter um relacionamento perfeito, um relacionamento sadio. Porém, nós observamos que a questão do relacionamento, irmão querido, na caminhada da vida, ela tem as suas dificuldades. Nós temos dificuldades na jornada de entrosamento. Por quê? Porque Deus, quando fez homem e mulher, Ele os criou, cada um com a sua identidade própria, com o seu eu, com a sua razão, com o seu modo de pensar, com um gosto diferente. A mulher tem visões que o homem não tem. Ela vê que as cores de um outro jeito. A mulher vê as formas de uma outra forma. E o homem vê as coisas de um outro ângulo. Mas o que é interessante é que quando se une essas vontades, nós temos ali uma unidade, nós temos uma uniformidade. Agora, nesse relacionamento marido e mulher, caminhar os dois numa só direção, se um está puxando para um lado e outro para outro, é justamente a relação que tem que existir entre o homem e Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é na realidade comparado ao relacionamento que existe entre marido e mulher. Os dois na caminhada, lutando pelo mesmo ideal,
querendo chegar ao mesmo fim, ao mesmo propósito. E é justamente aqui que nós começamos a observar, quando a palavra declara que tudo que pedides em meu nome, eu farei. Porém, nós encontramos a Bíblia declarando o seguinte: se as minhas palavras estiverem em você, e você em mim, você vai pedir o que você quiser, e será feito assim. Os intérpretes desse texto bíblico muitas vezes dizem: irmãos, nós podemos pedir o que quiser para Deus, que Ele vai ter que nos atender. Mas acontece que as regras da hermenêutica, e principalmente quando você procura fazer uma análise mais criteriosa no texto, você vai observar uma coisa interessante nesse texto bíblico, né? Se as minhas palavras estiverem em você. Você tem a sua esposa, naturalmente. Lutamos pelo mesmo ideal. Mas de repente você chega com a sua esposa e coloca um dinheiro na mão dela e diz: filha, isso aqui é para você comprar uma roupa, é para você comprar um calçado, é para você comprar o que você quiser de útil para você. Aquela esposa, ela vai chegar no supermercado, lá no shopping center, ela vai ter toda a liberdade de escolher a cor, o tamanho, o formato daquela roupa ou daquele calçado, porque ela está, digamos assim, autorizada pela palavra do marido para comprar aquele produto que ela bem gostar. Agora, digamos que esta esposa, ela pega aquele dinheiro que o marido deu com um propósito e chega lá, em lugar de ela comprar o vestido, comprar o sapato, a bolsa que o marido deu autorização para ela comprar, ela chega lá e diz assim: olha, mas aquele vestidinho dá tão bem na Vitória, né? Ou aquele sapatinho, aquele tênis dá benzinho no Miguel. Então ela começa a desviar o sentido do verdadeiro propósito. Quando chegam em casa, o marido pergunta: você utilizou bem o dinheiro que eu te dei? E ela sempre vai dizer: olha, eu utilizei muito bem, só que eu não comprei aquilo que você me pediu para comprar. Eu comprei outra coisa, mesmo para dentro de casa, mesmo para os netos, para os filhos, né? Quer dizer, essa pessoa, ela entrou em desarmonia com o seu marido, porque a palavra dele para ela foi uma, e ela pegou aquela palavra e aplicou numa outra coisa. Quando Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em você, é aqui que está o negócio. Se você está cheio da palavra de Deus, se a palavra de Deus orienta como você andar e como caminhar nesta vida, se esta palavra lhe direciona para você fazer isso, aquilo outro, amar o seu inimigo, você atender aquele que precisa, você fazer aquilo, e de repente você vai e começa a fazer tudo aquilo que bate bem na sua telha, né? Aquilo que você bem quer, você vai se desviar dos verdadeiros significados, sentido da palavra que Deus colocou no seu coração, e Deus colocou na sua vida. Então você pode pedir o que quiser nesse sentido, que você não vai receber. Por quê? Porque você está pedindo, está fazendo coisas contrárias àquela palavra que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou na sua vida. Aí as coisas começam a não dar certo, o crente começa a orar e não vê resposta, ele começa a pedir e não vê nada acontecer, se desespera porque as coisas estão dando no sentido contrário, e daqui a pouco ele começa a querer se rebelar contra Deus e desvia e sai do caminho do Senhor. Por quê? Eu não quero mais saber desse Deus, porque Ele diz para me pedir o que eu quiser e eu peço e Ele não me dá. É como disse Tiago:
Tiago, você pede e não recebe porque você pede para o seu próprio deleite. Você não está pedindo nada no sentido de abençoar vidas que estão ao seu redor, da família, mas é tudo para o seu próprio deleite, para a sua satisfação própria. Isto não é pecado, mas ao mesmo tempo se torna, porque se torna egoísmo, porque a pessoa só está pensando em si. Aí as coisas começam a não dar certo. Irmãos, o nosso caminhar com Deus, ele tem que estar afinado justamente com a sua vontade. Por quê? Porque nós estamos tão unidos a Ele, que não dá para entender como isso acontece. Abre a sua Bíblia, por exemplo, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo 6, e verifique aqui o que nos diz a palavra do Senhor ao nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 6, quem encontrou, diga amém. Amém. Eu ainda não achei. Então, vamos ver aqui, capítulo 6 desta primeira carta. Olha só o que fala aqui, o capítulo 6, versículos 16. Não sabeis que o homem que se une a uma prostituta, ele forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Nós estamos tão arraigados em Deus e Deus em nós, que é como aquele exemplo que eu dou. Você está almoçando e da sua mesa tem uma toalha impermeável, de repente alguém derrama um pouco de água ou de refrigerante, fica aquela bolha em cima daquela toalha impermeável. Só que perto daquela bolha caíram algumas outras bolinhas por perto. E você conversando e brincando, pega o dedo naquela gota que está fora e vai arredando, até que a bolha pequena se une com a grande. Aí você não tem mais como distinguir aquela bolha pequena, porque você uniu a gota pequena na gota grande, que não tem como decifrar, não tem como separar, não tem como distinguir. É o que diz aqui a Bíblia, que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Agora imagine a minha união com Deus, a sua união com Deus, a sua comunhão com o Senhor. Ela tem que ser de uma forma tão uniforme que a vontade de Deus, ela se torne a minha vontade, e a minha vontade, ela tem que estar afinada com a vontade de Deus. Prosseguindo aqui esse versículo, diz ele aqui, olha só: fugir, pois, da impureza. Fuja. Porque no momento em que você se mistura com a impureza, você está levando a sua vida a um processo de maculação, que isso vai perder praticamente o seu sentido nessa comunhão com Deus. Qualquer outro pecado que a pessoa cometa é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca com o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sou de vós mesmo? Irmãos, a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ser afinada num processo de santidade perfeita, porque como é que pode andar dois juntos se não estiverem de acordo? Como? Como é que o homem infiltrado no pecado vai poder viver na comunhão com o Pai Celestial, que é santo? Se eu quero
andar na comunhão deste Deus Santos, eu tenho que procurar por onde ser santo, no meu procedimento, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nos meus relacionamentos, na minha convivência. Isto aqui, na realidade, é algo que não pode ser separado. Se somos do Senhor e se estamos na companhia dEle, convivemos com Ele, nós temos que caminhar com passos e harmonia com aquilo que Ele é. Não existe meio termo, não existe jeitinho no processo espiritual, não existe uma maneira de ser e não ser. Quando o povo de Israel começou a sair da terra do Egito, queria sair do Egito, uma das primeiras coisas que Faraó fez foi fazer alguns acordos com Moisés. E o primeiro acordo que o Faraó fez com Moisés foi: olha, eu vou deixar você sair do Egito, mas não vá muito longe não, viu? Não vá muito longe. E Moisés foi e disse: olha, nós temos que sair daqui, é caminho de 3 dias para celebrar uma festa ao Senhor no deserto. Sair do Egito e ficar lá do lado de fora do muro, daqui a pouco ia voltar. Tem que haver um corte nesse umbigo, caminho de 3 dias. E muitas vezes as pessoas, elas são convidadas a ser crente, mas chega alguém e diz: olha, você pode ser crente, mas não precisa ser tão fanático assim, entendeu? Não vá muito longe. Você pode ser crente, mas tomando a sua cachaçinha. Você pode ser crente, fumando o seu cigarrinho. Você não pode se viciar, mas fumar um cigarrinho aqui e acolá, não vá muito longe com esse negócio. Isso é fanatismo. Irmão querido, nós temos que nos desvincularmos deste mundo, caminho de 3 dias. Longe, fora. Ou tudo ou nada. No processo divino não existe meio termo. Ele declara que aquele que está sujo, está com a ponta do nariz suja, suje demais ainda. Porque um pouquinho ou um pocão, isso aí não tem importância, né? Aquele que está sujo, suje-se mais ainda, não tem problema. Agora aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Esse é o processo da santidade da vida. E a nossa comunhão com Deus, o nosso andar com Deus, ele vai depender da conduta de vida que nós levamos. A caminhada que nós estamos empreendendo, isto aqui é fundamental. Vamos ver aqui em Colossenses, o capítulo 3. Colossenses capítulo 3 é o livro que o pastor Marcelo Vale está comentando com a igreja americana durante esse mês. Colossenses, olha só o que diz aqui o capítulo 3. Justamente para esse nosso relacionamento com Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Preste atenção aqui no condicional. Portanto, se. Esse condicional aqui é fundamental. Por quê? Se já ressuscitastes. Porque nós temos muitas pessoas dentro da igreja que nunca teve a ressurreição da sua vida, nunca nasceu de novo. E aqui essa expressão é para aquele que já ressuscitastes com Cristo. Buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Aleluia. Nossos pensamentos, os nossos projetos, durante a nossa caminhada na vida espiritual,
nós temos que inicialmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É este o procedimento de quem está andando na comunhão com o Pai Celestial. Buscai. Agora, uma pessoa que quer estar na comunhão do Senhor, mas que está abraçado com o mundo, abraçado com as coisas dessa vida, abraçado com isso, aquilo outro. Eu estava verificando, conversando esses dias com uma dessas pessoas que tem agora o coach, né? A moda agora é coach, nome bonito, né? Chique, coach. E agora tem coach para pastores. E eu estava conversando com um coach de pastores, né? Sentado frente a frente, estamos conversando ali. O irmão pode até me estar ouvindo pela internet, eu estou falando aqui a verdade. E de repente ele disse: pastor Jorge, a Bíblia nos manda é o seguinte, mudar a nossa forma de pensar. A Bíblia manda vocês transformar a sua mente. Eu digo, tudo muito bem, ela manda. Só que o coach, ele vai levar a pessoa a um pensamento positivo, a ser vitorioso, a conquistar isso e aquilo, aquele outro. Mas o coach divino, ele apela para outro sentido. Ele diz assim: buscai as coisas lá do alto, e além de nosso pensamento transformar nossa mente, tira a mente da terra, olha para o céu, de onde toda bondade vai, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não existe mudança nem sombra nenhuma de variação. O nosso pensamento, eles têm que estar voltado em buscar em Deus o seu poder, o dom espiritual, a unção divina, a sabedoria celestial. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, irmão querido, cuida do que é de Deus, e Deus vai cuidar do que é seu. Amém. Glória a Deus. Ele declara: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ali as demais coisas serão, todas essas coisas que estão ali mencionadas, elas serão acrescentadas. Deus sabe. Cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é seu. Então o que nós procuramos verificar é que o coach divino, pastoral, ele tem que pegar a mente dos pastores e tirar da terra e jogar para o céu, para o pensamento das coisas lá de cima. Então diz aqui, olha só: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, olha só, para onde você vai jogar o seu pensamento. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida se oculta juntamente com Cristo em Deus. Morreste. Mas como, pastor Jorge, eu estou aqui vivinho aqui. Mas acontece que no momento em que você nasceu de novo, você agora é uma nova criatura. O diabo vai procurar aquela velha criatura e não vai encontrar mais, porque você é uma nova criatura, nascida de Deus, não gerado pela semente humana, mas gerado pela semente divina. Você é uma nova criatura, morto para as coisas do mundo, mas vivo para as coisas celestiais, para as coisas espirituais, para as coisas divinas. É justamente isto aqui, que é esse relacionamento. Esse relacionamento é quando você se relaciona com Deus, você caminha com Deus, você pensa em Deus, você busca as coisas de Deus. Essa experiência, eu creio que muitos irmãos têm, de servir a Deus, de ser fiel a Deus, e de repente Deus vem e abre uma porta, e você queria uma coisa, mas Deus vem e abre a porta, e você entra sem dificuldade, porque as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Tem gente que quer ficar rico de qualquer maneira. Está aí, a polícia atrás, lá o homem lá de Curitiba atrás, porque quer ficar rico de qualquer maneira. Agora, as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Você não vai ter ninguém batendo na sua porta, fazendo cobrança.
hipotecando sua casa, porque se você faz as coisas de acordo com o padrão divino, esse relacionamento entre nós e Deus, irmãos, ele é fundamental, tá? Ele é fundamental. Agora diz aqui o versículo 5, que fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia e desejos malignos e avareza, que é a idolatria, para que você tenha uma comunhão perene com Deus, que Deus é Espírito. Você vai ter que caminhar justamente nesse sentido, dizer aqui, faça morrer esta natureza terrena, esta natureza que quer aparecer, esta natureza que quer ser, esta natureza que quer estar aí no cenário do mundo. Esta natureza que a Bíblia, faça morrer. A única maneira que você tem, você pode matar um cachorro, pode, dar uma paulada na cabeça dele que ele morre, mas a Bíblia não está mandando você matar a sua natureza, está mandando você fazer morrer. E a única forma que você tem para fazer a sua natureza terrena morrer, é deixando ela com fome. Deixa aquele cachorro amarrado lá no fundo do quintal, não dê água para ele, não dê comida, e daqui a pouco ele vai definhando. Jejua, ora, marra esse cachorro lá no fundo do quintal, essa natureza terrena. É a forma que você tem naturalmente para Deus, seu espírito sempre vibrante, porque diz o Paulo aos Gálatas que a nossa carne, ela luta contra o espírito. Há uma luta constante, uma luta que não para, não tem trégua. A carne quer uma coisa, mas o espírito quer outra. A minha natureza quer Deus, quer oração, quer palavra. O meu espírito quer comunhão com a igreja, quer viver uma vida sadia perante Deus, mas a minha natureza carnal, ela quer o que? Mundo, quer prazer, quer satisfação, esta luta. Agora, qual dos dois vai vencer? O que tiver melhor alimentado. Então, faça morrer esta natureza, e você vai ver que a sua comunhão, o seu andar com Deus vai ser perfeito. Você é um espírito com Ele. Efésios capítulo 5, mais um pouquinho aí antes, Efésios capítulo 5, nós encontramos aqui nessa carta aos Efésios, justamente aquela analogia que existe do maior relacionamento que existe na face da terra, entre um homem e uma mulher, o marido e a sua esposa, entre Deus e o homem, tá? Diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo 22 em diante, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, tá? Como ao Senhor, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha só como ele vai relacionando o nosso relacionamento, marido e mulher, Cristo e igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja, ela está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Esta submissão carinhosa, como é que a igreja, ela se submete a Cristo, hein? Como é? A base do pontapé, na base do palavrão, na base da estupidez. Tem alguns pastores aí que somos crentes, disso, daquilo, outro, daquilo. Na realidade, irmão querido, a igreja é a noiva do Cordeiro, noiva. E você não vê um noivo levar a noiva para o altar, puxando ela, empurrando. Não, ele vai no passo dela, vai caminhando junto, até chegar ao altar. Você não vê grosseria. Ele pode até ser grosseiro antes ou depois, mas no dia do casamento, ele quer sair bem na fita, então vai, né? O passo da noiva. O relacionamento entre Cristo e a igreja é justamente como a igreja, ela é submissa a Cristo. Então diz aqui, marido e mulher, eu não tenho por que andar empurrando a minha esposa, sendo grosseiro com ela, sendo estúpido com ela. Não é carne da minha carne. Este relacionamento, ele tem que ser perfeito. Por quê? Porque a felicidade da minha esposa é a minha felicidade. A felicidade da igreja é a felicidade de Cristo. A felicidade de Cristo é a felicidade da igreja. Isto é relacionamento. E diz ele aqui ainda mais, marido,
amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jesus não quer uma noiva cheia de rugas. Ele não quer uma noiva envelhecida. A igreja do Senhor é uma noiva na sua pureza, na sua jovialidade. E é isso que ele quer apresentar, que a igreja tem que se apresentar perante ele, sem mácula e nem ruga. Um dia desse eu estava numa igreja aí, e de repente um moço lá começou a profetizar, né? Você sabe que o Espírito Santo, quando usa uma pessoa em profecia, ele pode ser um analfabeto, ele pode falar um português péssimo, mas quando o Espírito Santo toma uma pessoa, a pessoa fala um português polido, tá? O Espírito Santo não vai nunca dizer para você, olha, brevemente eu vai te buscar daqui da terra para o céu. Não. Pode ser a pessoa pode falar assim, mas ela sendo naquele momento tomada pelo Espírito Santo, e naquele momento olhando aquele moço profetizar. Eu vi aquilo, mas de repente eu notei, esse moço aqui quer aparecer. E daqui a pouco ele começou a falar essa palavra, brevemente eu venho buscar uma igreja sem mácula e sem rúcula, e etc e tal. Digo, igreja sem rúcula? Que isso? É sem ruga. O Espírito Santo não erra. E ali estava uma profecia falsa. Por uma palavra errada que aquele moço disse, você pode entender que aquilo era uma profecia falsa. Imagine o Espírito Santo temos que uma igreja sem rúcula. Ele ia buscar uma igreja sem ruga, né? E o que nós observamos é justamente isso. E é esse relacionamento de pureza entre a igreja e Cristo, irmão querido, que nos leva a caminhar neste mundo, simplesmente como disse, uma certa ocasião, o grande pregador norte-americano, Billy Graham: olha, eu não moro aqui, eu estou aqui de passagem. Eu moro lá em cima, eu estou aqui só de passagem. Estamos aqui nesse mundo de passagem. No dia que você entender que você não veio aqui para ficar nesse mundo, porque as pessoas vivem aqui nesse mundo como se fosse ficar aqui para sempre, como se fosse morar aqui para sempre. Mas nós estamos aqui como igreja simplesmente de passagem, tá? Então diz assim, versículo 28, assim também os maridos devem amar sua mulher como a próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Relacionamento marido e mulher, relacionamento Cristo e a sua igreja, esta deve ser a nossa caminhada na face da terra, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E dizer aqui, finalizando, que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento de uma parceria, que um está sempre disposto a fazer a vontade do outro. Quando o Senhor Jesus Cristo disse ali, se as minhas palavras estiverem em você, esta é a razão pela qual o crente precisa ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos ali a vontade de Deus, a vontade dEle, o desejo dEle, no nosso coração. Como aquele marido que deu dinheiro para a mulher, minha filha, isso aqui é seu, para você comprar um vestido, comprar uma bolsa, comprar um sapato. Ele deu autorização, ela foi, e de acordo com aquilo que o marido pediu, ela pode escolher a cor, o tamanho, a forma, ela tem liberdade para isso. E quando chega, tudo muito bem.
Agora, se pegou aquele mandamento, aquela ordem e fez ao contrário, pegou o dinheiro, olha, eu ia lá, de repente eu achei que deveria fazer isso, aquilo, outro. Então, se Deus manda você fazer uma coisa, se está na palavra dele, se está no seu coração, se está na sua determinação, então se a sua palavra estiver em você e você nele, você vai pedir o que você quiser. Por quê? Porque você não vai pedir nada nesse mundo que esteja fora da vontade de Deus. Não. Porque Deus, irmãos, ele é inteligente, ele é sábio, como todos nós sabemos. Assim como um pai, por exemplo, você tem um filho que você ama de uma maneira extraordinária. Você já pode fazer tudo por aquele filhinho de 3, 4 anos de idade. Tudo. Né? Pai, eu quero um sorvete, você compra. Pai, eu quero um sapatinho. Pai, eu quero um brinquedo. Você satisfaz essa criança. Mas de repente essa criança chega na cozinha e diz: pai, me dê aqui essa faca para me cortar aqui o cadastro do meu sapato. Você vai colocar uma faca na mão daquela criança? Então Deus, ele sabe o que é bom para nós e o que não é. Isso você só vai entender o que é perfeito, o que é bom, no nosso relacionamento, no nosso caminhar com ele, no nosso dia a dia, e quando nós caminhamos de acordo com a vontade do Senhor. Então, o que nós entendemos é isso. Irmãos, olha, a Bíblia declara que é para pedir o que você quiser. Eu pedi para Deus uma casa, Ele me deu. Eu pedi para Deus um carro, Ele me deu. Irmão querido, Deus permite. Agora, o que Deus manda você pedir é buscar em primeiro lugar o reino dele. Buscar as coisas que são lá do alto. Carro não cai das nuvens. Caminhão, casa não cai das nuvens. Deus pode perfeitamente atender você, mas em resposta àquele seu procedimento inicial de buscar em primeiro lugar o reino dele. Você pode ser rico. Pregando na semana passada, você lembra que riqueza não é coisa contrária à vontade de Deus. Jó era o mais rico daquele tempo, mas a riqueza dele não atrapalhava a sua comunhão com Deus. Qualquer coisa que atrapalhe a sua comunhão com Deus deve ser descartada, irmão querido, porque perder a comunhão com os céus é perder a eternidade. Então precisamos entender justamente isso, que nós precisamos andar nessa comunhão com o Pai Celestial, em novidade de vida, em santidade, em pureza, porque com toda certeza, viver na companhia do Senhor é a coisa mais perfeita do mundo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, né? Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. É isso. Agora, esse andar com Deus, né? Uma vez vi um pastor ilustrando Enoque andando com Deus, abraçou com o irmão aqui do lado e começou a andar. Não é nessa forma. Andar com Deus é o nosso caminhar diário, é a nossa vida na família, é a nossa vida no negócio, é nosso dia a dia. Como é que nós estamos caminhando? É viver em pureza, em santidade. Isto é andar com Deus. E vai chegar a hora que vão procurar você aqui na terra. Cadê? Já foi. Ele para si o tomou. Que Deus continue abençoando-nos de uma maneira especial, e que possamos cada dia mais entender que a nossa comunhão com Deus não pode ter qualquer intercepção, não pode ter qualquer empecilho, mas ser uma comunhão perfeita em toda a nossa forma de viver. Nunca faça nada que você sabe que aquilo vai desagradar ao coração de Deus. Você jamais vai fazer uma coisa que contraria sua esposa. Você jamais vai pegar um namoro clandestino, porque você sabe que se sua esposa souber, o seu casamento vai ter problema. Então, por causa dessa fidelidade, você é fiel a ela. Assim como você não vai fazer nada que contraria o coração de Deus, porque o que nós queremos é caminhar nessa comunhão. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em todos os momentos. Amém.